Olá! Nessa primeira aula, eu vou explicar para você a expressão de que função é um cidadão de primeira classe na linguagem Python. Para isso, eu vou criar um pacote que possui o nome deste capítulo, que é função como objeto. Basicamente, é isso que define a função ser um cidadão de primeira classe em Python. Significa que a função é um objeto como outro qualquer e, portanto, todas as operações que nós rotineiramente fazemos com outros tipos de objeto, como string, números e etc., você pode também fazer com as funções. Eu vou criar aqui um módulo chamado atributos para demonstrar algumas dessas operações. Dentro desse módulo, eu vou criar uma função chamada dobro, cuja responsabilidade vai ser simplesmente pegar um número x e retornar o seu dobro, ou seja, x multiplicado por 2. Eu não estou interessado na dificuldade de se criar uma função, mas em investigar como essa função funciona. Para isso, eu vou aqui ligar o meu Python console e vou então importar aquela função dobro aqui. Então, from programação funcional, ponto, função como objeto, ponto, atributos, import dobro. Uma das coisas que nós aprendemos sobre objetos foi que eles possuem atributos. Então vamos identificar quem são os atributos dessa função dobro. Então for p in dir de dobro. Lembre-se que a função dir é utilizada para investigar quem são os atributos de uma função. E perceba que ao referenciar esta função ou este objeto do tipo função, você não pode utilizar esse operador de execução, senão eu vou investigar o retorno da função. Na realidade, eu quero não executar a função, mas sim investigar quem são os seus atributos. Então, para cada um dessas propriedades, eu vou imprimir o seu nome. Veja que a função possui vários atributos aqui, como, por exemplo, o DunderName, que apresenta quem é o nome da função, o DunderModule, que apresenta qual é o módulo a qual esta função pertence. E um outro atributo interessante é o DunderCode, que basicamente é um objeto que contém as informações sobre o código presente na função. Se você investigar os atributos desse objeto code, ele possui um outro objeto que se chama cocode. Quando você imprime este cara aqui, veja que vem uma cadeia de bytes. Então, este cocode é justamente o bytecode que é gerado através da compilação de código Python pela máquina virtual do Python. Por isso, hoje em dia, dizer que o Python é somente interpretado é uma meia-verdade. Na realidade, conforme você importa os seus módulos, o código vai sendo compilado para esta máquina virtual. Só que essa cadeia de bytes ela é legível pela máquina virtual do Python e não por um ser humano. Então, se você quiser ter uma ideia do código que é gerado aqui nessa cadeia de bytes, você pode importar o módulo dis, que está dentro do módulo também chamado dis. Dis vem de disassembler, ou seja, um código que a partir desse código binário consegue gerar uma representação desse código para que um ser humano possa ler isso. Então, eu vou pegar aqui o cocode e vou aplicar a função dis para descobrir qual é a representação desse código binário. Então veja aqui um load fast para carregar o valor do argumento. Depois eu rodo uma constante, que é justamente esse valor de 2. Depois eu vou executar uma operação binária de multiplicação e retornar este resultado. Então isso tudo para mostrar que a função possui atributos. Falando em atributos, uma outra coisa que nós vimos é que os objetos em Python são dinâmicos. Significa que você consegue criar e remover atributos em tempo de execução. Portanto, se eu pegar a função dobro e tentar acessar um atributo n em tempo de execução, você não vai conseguir acessar porque esse atributo não existe. Agora, como os objetos são dinâmicos, você pode atribuir um valor para esse n, vamos dizer o valor de 42, e a partir desse momento, a função dobro passa a ter o atributo n com o valor 42. Ou seja, assim como qualquer outro objeto, você pode criar e também remover os atributos da função. Então, se eu remover aqui o atributo n e tentar acessá-lo novamente, você vai obter o erro de attribute error.
Uma outra coisa que nós fazemos com outros objetos é atribuição. Você também consegue fazer isso aqui. Por exemplo, atribuir à função dobro a referência g. Veja que eu não estou executando o dobro, eu simplesmente estou acessando o objeto do tipo função que foi criado aqui no meu módulo atributos. Quando eu faço isso, veja que o g justamente me responde a função dobro que foi criada. Se você inclusive acessar o nome de g, ele vai responder aquele nome original da função. Portanto, a partir dessa aula, você sabe o porquê uma função é um cidadão de primeira classe em Python. E nas demais aulas nós vamos investigar quais são as consequências e funcionalidades que ficam disponíveis por conta disso.